Sem a fé é impossível você agradar a Deus. Se eu perguntar aqui, quem quer agradar a Deus? Todo mundo. Se você perguntar no mundo, quem quer agradar a Deus? Tirando aqueles que são satanistas e ateus, de alguma maneira vão levantar a mão dizendo, eu quero. Mas o texto diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. Então logo você observa que uma forma de agradar a Deus é você desenvolvendo a sua fé. Uma forma de você alegrar o coração de Deus é você, de alguma maneira, aflorar a sua fé, manifestar a sua fé na presença de Deus. E diz que quem dele se aproxima, quem de Deus se aproxima, precisa crer que ele existe. Então, ao se aproximar de Deus, você precisa crer que Deus existe. Não dá para querer se aproximar de Deus sem crer realmente nele. E que não só existe, mas que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, além de você crer que Deus existe, você precisa crer que ao buscá-lo, ele também há de recompensá-lo pela sua busca, pelo seu clamor. A nossa busca, irmãos, a Deus jamais deve ser uma busca interesseira. A nossa fé, a fé é uma coisa que não se explica, é um valor que não dá para se explicar. É meio fora do raciocínio humano. Se você quiser racionalizar a fé, você vai ter muita dificuldade. Pessoas que tentam racionalizar tudo, tudo é razão, tudo intelecto, vão ter um grande choque, um grande conflito. Por isso muitas das pessoas que vivem racionalizando, tratam tudo de uma forma intelectual, se tornam materialistas e dificilmente creem em Deus. Porque para crer em Deus é preciso ter fé. Para aproximar-se de Deus é preciso ter fé. E nessa noite nós queremos explorar um pouquinho essa questão da fé. O que é a fé? A Bíblia descreve a fé em Hebreus 11:1 como sendo a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. Então, de cara você já vê que a fé é alguma coisa que você espera e algo que você não vê. Quando você busca algo que você está esperando e que você não vê, e você continua buscando em Deus, isso é fé. Buscar alguma coisa que está na sua frente, que está fácil de pegar, que está fácil de tocar, isso não é fé. Tem outro nome, mas não é fé. A fé é algo que não existe ainda, que não está claro, que não está à sua vista, que não está ao seu alcance, mas você acredita que aquilo chegará nas tuas mãos. Isto é fé, meu irmão. E o cristão, ele vive pela fé, ele caminha pela fé. Segundo Martin Luther King, fé é pisar no primeiro degrau, mesmo que você não veja a escada inteira. Você não está vendo a escada, mas você vai ter que pisar no primeiro degrau. E depois vai subi-la, um a um. E a nossa caminhada de fé, quando você se rende a Cristo, se entrega a Cristo, e a sua entrega se dá pela fé também, porque ninguém viu Jesus aqui na nossa frente. A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então, significa que nós somos mais bem-aventurados do que os discípulos, porque os discípulos viram Jesus, tocaram em Jesus. O próprio Tomé disse, se eu não ver as marcas nele depois da ressurreição, e que ele ressuscitou, se eu não ver que tem marcas ali, eu não vou crer. E de repente Jesus atravessa a parede, passa lá, aqui Tomé, misericórdia Senhor, né? Não quero, não, vem aqui, agora você vai ver. Você não falou diante de todo mundo que você queria tocar? Vem tocar aqui, não quero não Senhor, basta, né? Basta. Mas eles foram abençoados porque conviveram com Jesus. Mas a palavra do Senhor diz, mais bem-aventurado são aqueles que não viram, mas puderam crer, porque tiveram que exercer a fé, tiveram que ver com os olhos da fé. E a nossa salvação, o primeiro passo ao se processar, vem exatamente pelo ato da fé, em poder crer em Jesus como Salvador, como Senhor, como perdoador dos pecados da nossa vida, como um Deus vivo e atuante. Como eu posso ter fé, meu irmão? Porque muitas pessoas ouvem e falam isso, eu não tenho essa fé. E talvez nessa noite exista muitas pessoas talvez que digam isso, eu não consigo ter essa fé. Eu não consigo ter essa fé. Você conversando, discipulando, evangelizando, é algo que você escuta muito das pessoas. Como eu posso ter essa fé? E a Bíblia responde lá em Romanos 10:17, dizendo:
Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem de Deus. Ela é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação da palavra de Deus. É impossível alguém desenvolver fé se não tiver em contato com a palavra de Deus. As pessoas precisam crer e buscar, irmãos, e estar presentes a cada dia na palavra do Senhor. Conta uma historinha muito antiga, né, que um pastor, ao visitar uma irmã, e aquela irmã mostrou alguns textos da Bíblia para ele ali, e aquela irmã, com o passar do tempo, depois daquela visita, ao mostrar a Bíblia dela e alguns textos que o pastor explicou, aquela irmã devagarzinho parou de ir na igreja, e ficou alguns meses sem comparecer à igreja. E aquele pastor então foi visitá-la, e ao visitá-la, perguntou para ela: irmã, o que está acontecendo? Eu estou muito fraca na fé, minha fé se enfraqueceu. E aquele pastor: irmã, a fé se enfraqueceu porque você parou de ir na igreja ouvir a palavra de Deus. Você parou de ler a Bíblia, você parou de ler a palavra de Deus, você não tem mais comunhão com Deus. E ela disse: pastor, isso é verdade. Depois que eu perdi meu óculos, eu parei de mexer na Bíblia, né, porque eu não enxergo mais. E aí aquele pastor disse: então pega a sua Bíblia e vamos ler um pouco a palavra de Deus. E quando aquela irmã pegou a Bíblia, já com poeira, né, com pó, abriu a Bíblia, o óculos estava dentro da Bíblia, né? Então, desculpa esfarrapada, né? Mas isso mostra que quando você para de ter contato com a palavra, você para de ler, para de meditar, e é uma das chaves, né, umas regras de chaves de vitória que você encontra na palavra, é exatamente isso: medita na tua palavra dia e noite. Foi o que o Senhor disse para Josué, para ele conquistar a terra. E nós estamos no ano da conquista. Para ele conquistar a terra, foi uma das palavras que o Senhor disse a Josué: medita na minha palavra dia e noite. Josué podia dizer: Senhor, mas o que tem conquista da terra com a tua palavra? A conquista da terra é guerra, é matéria, é espada, é luta, é físico, é preparo físico, é estratégia. Como é que o Senhor me fala para meditar na tua palavra de noite? Porque há uma coisa, irmãos, ligada à fé, que aquilo que você quer e aquilo que você quer possuir, aquilo que está no teu coração, muitas vezes depende da fé. Pode ser material, mas se processa no campo da fé, e você traz aquilo nas tuas mãos através da fé em Cristo Jesus. Muitas das coisas, irmãos, acontecem no mundo espiritual para depois acontecer no mundo material. Você chama aquilo que não existe e aquilo vem e se materializa na tua vida, aleluia. Por isso que o Senhor disse: medita na minha palavra de noite. Porque se você não meditar na minha palavra, você vai perder a fé. E você entra, irmãos, na igreja, você entra no ministério com muita paixão, com muito amor, com muito desejo de servir. Mas com o passar do tempo você vai deixando de lado a palavra, vai deixando de exercer a palavra, de deixar a palavra entrar no teu coração, vai ouvindo menos pregação, menos palavra, irmãos, e a tua fé ela vai desanimando. Por quê? Porque o nosso inimigo não para, as lutas não param, a adversidade não para. Na vida nós temos vitória, mas nós temos muitas derrotas. E no momento de vitória é um momento de alegria, é fácil de se explicar, é fácil de estar alegre num dia de vitória, mas num dia de derrota, num dia de luta, num dia de confronto, de adversidade, de humilhação, aquele dia você precisa sobressair, você precisa ser forte naquele dia, meu irmão. Uma das histórias de Davi, entre muitas que ele viveu, quando ele foge do palácio por causa da perseguição do seu filho, que o quer matar e tirar do palácio, ele vai para o deserto, e ele vai morar numa cidade chamada Ziclag, e lá ele deixa as mulheres, lá ele deixa os filhos, ele vai numa batalha contra os filisteus. Quando ele retorna, eles retornam cansados, dias de batalha, esgotados, com fome, né? Aquela vontade de tomar aquele banho, de relaxar, de abraçar os filhos, a família, de comer uma comida gostosa. E quando ele chega na cidade de Ziclag, irmãos, tudo está destruído. Os inimigos passaram por lá, outros inimigos deles, enquanto eles batalhavam contra os filisteus, vieram outros inimigos de outro lado e retiraram as mulheres, retiraram os filhos, roubaram, saquearam, puseram fogo no acampamento. Quando aqueles homens, seus soldados, os valentes de Davi, viram o que aconteceu,
Meu irmão, eles choraram, porque não tinham mais força para se recuperar. Não sabiam onde estava a família, não sabiam onde estavam os filhos, não sabiam onde estavam os valores. Foi uma tarde, uma manhã de tragédia, de dor, de choro. E a palavra de Deus diz que até os homens que confiavam nele chegaram a pensar em apedrejá-lo. E começaram a murmurar contra o rei Davi, começaram a falar mal dele. E ele estava acuado, ele era o líder. E ali a Bíblia tem um texto que é maravilhoso. Ela fala assim, que ele buscou força no Senhor. Davi buscou força no Senhor na hora de uma das maior pressão na sua vida, de maior humilhação e maior dor na sua vida. Ele buscou força no Senhor, e com o Senhor ele conseguiu convencer os homens para ir atrás dos inimigos, achar os inimigos e trazer a sua família e todos despojos de volta para a glória do Senhor. Aleluia. Meu irmão, a fé nos faz dar passos impossíveis na nossa vida. E nós precisamos estar alicerçadas para buscar força no Senhor nos dias difíceis. E para isso você tem que exercer a tua fé. A palavra nos exorta a crescer na fé. A fé é um crescimento. A Bíblia diz que é como um pequeno grão de mostarda. Pequeno grão de mostarda é algo pequeno. Eu não me lembro agora, uma mãe de um dos pregadores, ela guardava um pequeno grão de mostarda, não sei se era a mãe de Wesley ou qual delas, para mostrar para o seu filho o que era um grão de mostarda e dizer, a sua fé, ela é pequenininha assim, mas ela pode tudo em Deus. A palavra do Senhor diz, 2 Pedro 3,18, 2 Pedro 3,18, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para todos sempre. Cresçam na graça e no conhecimento, irmãos. Cresçam no caminho da fé. Você recebeu algo para iniciar. Precisa crescer em Deus. Sua fé cresce, as experiências. Quando somos provados, a Bíblia diz que quando somos provados, devemos ter alegria nas provas, porque a provação é o caminho para o crescimento, mas ninguém gosta de provação. Pastor, provação não, chega, eu quero curtir a vida. Meu irmão, se você quer crescer na fé, você tem que entender que quando vem as provações, Deus está te dando uma oportunidade de crescimento, porque através da provação virá a perseverança, e a Bíblia fala demais sobre a perseverança. Perseverar na fé, continuar na fé, ficar firmes na fé, irmãos, tem a ver com perseverança, e a perseverança te leva à maturidade espiritual, meu irmão. Quando a gente é menino, quando a gente é pequeno, a gente depende do nosso pai. Alguns talvez não tiveram esse privilégio de ter um pai que cuidasse de você, mas eu tive. E você tem uma certa segurança. Você não tem essa preocupação com aluguel, essa preocupação com luz, com água, com comida. Você vive no mundo de Bob, aquele mundo colorido, tudo fácil. Tem as dificuldades, tem o não. Você fica com raiva, mas há uma segurança. Mas quando você perde o seu pai, ou quando você casa, ou quando você sai da sua casa, você é obrigado a viver a sua vida. Você é obrigado a encarar a vida. E aí você vai descobrir que a vida, ela é complicada. Que a vida tem muita diversidade. Que você deita na cama ou levanta no outro dia de manhã, você fica pensando, meu Deus, como será esse dia? Como é que eu vou enfrentar algumas dificuldades? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Como é que eu vou trabalhar? Até onde esse trabalho vai me manter? Até onde esse salário me manter? Será que eu vou conseguir educar os meus filhos? Será que eu vou conseguir criar os meus filhos? Será que eu vou conseguir sustentar a minha família? Será que eu vou me manter casado? Há um monte de perguntas que passam constantemente na sua cabeça, porque nós olhamos com apenas os olhos materiais. Mas, meu irmão, quando nós trazemos a fé para o nosso campo, nós confiamos em Deus, nós dependemos em Deus e sabemos que Deus nos ajudará em todos os momentos da nossa vida, e é neste momento, através das experiências, é que nós crescemos com a nossa fé. Aí você olha e diz, puxa, com 18 anos eu perdi meu pai, eu estou com 55, eu falei, puxa, Deus me cuidou de mim até agora.
Não é possível que eu viva mais 10, 20 anos e que Deus não vai cuidar de mim. Ele vai cuidar. É mais fácil de crer. Porque você olha para trás. Aí você olha para você e diz, puxa, eu não tive pai, eu não tive mãe, foi difícil tudo na vida, mas eu estou com 30 anos e estou aqui em nome de Jesus, meu irmão. Se você está aqui em nome de Jesus, Deus cuidou de você até agora, e eu digo para você em nome do Senhor, pela fé, que Ele cuidará o resto da tua vida. E quando pisar nessa terra, você tem um Deus que cuidará de você. Como eu posso crescer? Como eu posso crescer? Será que eu estou disposto a pagar o preço? Será que eu quero crescer na fé? São perguntas que nós temos que fazer. Porque se eu perguntar, quem quer crescer? Todo mundo. Aí a segunda pergunta, eu quero crescer? Aí todo mundo, eu quero, né? Aí a terceira pergunta, eu estou pronto para pagar esse preço? Aí vai diminuir as mãos. Que alguns vão perguntar, que preço é esse? Eu quero saber. Você não compra nada sem perguntar o preço, na verdade. Você tem surpresa, né? A gente quer dar um de bonzão de vez em quando, aí entra no lugar. Me vê isso aqui, me vê isso aqui. Eu já tomei um monte na cabeça, né? Achar que tudo é o mesmo preço, né? Não, eu conheço aí, tal, lá. Aí quando você vai pagar, aí você diz, meu Deus, o que é aí? É de ouro? Quem que já não perguntou isso? É de ouro? O que tem aí? Que negócio é esse? É importado? Você toma um susto, porque você não perguntou o preço. Se você perguntasse o preço, você ia pensar, não, mas peraí, está muito caro, eu não quero isso. Não é verdade? Mas você tem uma surpresa na hora de pagar. Então você quer saber o preço. Nós estamos prontos para isso? Primeiro ponto para crescer, irmãos. Nós devemos aprender a andar com Deus, aprender pela fé. Temos que aprender a andar pela fé. Já reparou a criança? Nasce pequenininho, né? Bichinho todo defeso. Não fala, mal abre o olho, só chora para mamar, mas vai desenvolvendo. Aí daqui a pouco começa a mexer pé, mexer mão, e gritar, e chorar, e já não quer só mais mamar, tem que dar uma mamadeira, aí vai uma sopinha, e aí vai ficando durinho, já quer ir para o chão, já quer engatinhar. Aí daqui a pouco começa a ficar firme, começa a ficar em pé, e aí dá um ano e pouco, já está caminhando e correndo. E aí quando o pai vai pegar, ele já empurra com a mão assim, né? Me solta, me solta! Quero andar. Está em prazo. Mas a nossa vida começa pela fé. E nós temos que aprender a andar com o Senhor em todos os tempos da nossa vida. Aprender a andar pela fé. A palavra do Senhor diz lá em Gálatas 2:20: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo, pois, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo dizendo à igreja de Gálatas, dizendo que agora, embora ele tem a vivência do corpo, mas também ele vive pela fé em Cristo Jesus. Que já não é ele mais que está vivendo, mas agora Cristo vive em mim. Isso é uma afirmação também, no mínimo, comprometedora. Porque se Cristo vive em você, você não pode agir de qualquer maneira. Se Cristo vive em você, você tem que ter uma postura de cristão. E às vezes as pessoas não têm uma postura de cristão. Elas pisam na igreja, elas falam que querem Cristo, elas falam que querem crescer, mas não têm essa postura de cristão. Hebreus 10:38 diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. O Filho de Deus, irmãos, ele vive pela fé, é diferente do mundo. O mundo vive pelos segmentos do mundo, pela carne, pelo físico, pelo que se vê, pela matéria. Porque ele aposta e ele sabe que tudo que ele tem é ali, ora. Vamos aproveitar esse mundo, que daqui a pouco a gente fecha os olhos e acaba tudo. Ele não tem esperança após essa vida. O Filho de Deus, o justo do Senhor, ele tem a maior esperança, não nesta terra, não neste mundo, mas a sua grande esperança está na eternidade, ao lado do seu Deus.
enquanto você não entender isso, enquanto não se posicionar com respeito a isso, irmãos, você terá dificuldade. Porque você vai apostar tudo que tem nessa terra. E sempre terá frustração, sempre terá engano. Porque da mesma forma que a terra te dá algumas coisas, ela te tira outra. E toda vez que você deposita confiança em alguma coisa aqui nesta terra, você é frustrado e é enganado. Se deposita confiança no governo, meu irmão, vai ser um grande engano. Eu falo isso abertamente, eu peguei um pouco da ditadura militar, né? E a gente cresci vendo minha mãe controlando meu pai, que meu pai era meio petista, né? O que é o petista hoje, né? Ele gostava do Lula, né? A revolução, queria a bagunça, né? Ele falava, então minha mãe, cala a boca, né? Você pode ser preso. Porque eu não podia falar, tinha que ter cuidado de falar. Aí veio a democracia, a grande esperança do Brasil, né? Brasil agora, o gigante adormecido, né? Vai acordar para a democracia, meu irmão. Eu garanto para você que eu nunca vi tanta dor e tanto sofrimento no povo brasileiro como nesses últimos anos. Nem que a democracia, que as pessoas presas, injusta ou não injustamente, e eram soltas depois ou não, nunca vi tanta dor, tanto sofrimento, tanta gente inocente sendo morta nas ruas, nos hospitais, escolas falidas e acabadas, como nos dias de hoje. É lamentável que você vê, né, o dinheiro do povo sendo jogado, sendo largado. As pessoas acreditaram nessa terra, acreditaram nesse país, acreditaram, né, no estilo de vida da democracia, e hoje, olha, diz, meu Deus, o que tem aqui, meu irmão? O que tem aqui? A nossa esperança não está aqui. Nossa esperança está em Deus em primeiro lugar. Está na eternidade, está no nosso Senhor, está no nosso Criador. Está em você fechar os olhos dessa terra e abrir para outra e estar no braço do Pai, na nova Jerusalém, que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Meu justo, ele viverá pela fé. Nós encontramos também em 2 Coríntios 5:7 que diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O cristão, ele precisa aprender a viver pela fé e não pelo que ele está vendo. Nós não vivemos pela vista. Não fique impressionado pelo que você vê. Não fique impressionado pelos escândalos. Não fique impressionado pelo que falam. Não fique impressionado pelo mundo. Não fique impressionado pelas coisas belas da vida, meu irmão. Elas podem ser enganosas. O final é dor, é destruição, é morte. O cristão não vive pelas suas vistas. Toda vez que você toma decisão pelo aquilo que você vê, você corre um grande risco de errar. A Bíblia diz que Ló tomou decisão pelo que viu. Ele viu o quê? As planícies do Jordão bem regadas. Quando o tio Abraão diz para ele: escolhe para onde tu vai, para o norte, sul, leste, oeste, segue o teu caminho. Ele não consulta Deus, mas ele olha as planícies do Jordão bem regadas. Ele logo imaginou: ali é excelente para o meu gado, ali é excelente para minhas ovelhas, ali eu vou ficar rico, ali eu vou ganhar muito dinheiro, ali eu vou me dar bem. E ele vai e toma a decisão, irmãos, de ir para as planícies do Jordão, que eram a região de Sodoma e Gomorra. E eu não preciso falar mais nada do que aconteceu com Ló. Irmãos, tomamos decisões erradas pelo que nós vemos, decisões pelo que nós enxergamos, pela nossa vista. Não consultamos a Deus, não pedimos para o Senhor. Elimeleque também no livro de Ruth fala sobre isso, que ele pegou a sua família e foi para onde? Para Moabe. Porque Belém, que significava a casa do pão, não havia mais pão, não havia mais sustento, não havia mais trabalho. E ele ouviu falar em Moabe. Moabe tem trabalho. Moabe, as pessoas estão conseguindo se dar bem. Eu vou para Moabe. Moabe é o futuro. Moabe significa campo do inimigo. Mas ele não percebeu isso, irmãos. Se recusou a enxergar o mundo espiritual. Não teve fé para esperar, para dizer: Deus, Belém é a tua casa. Belém é a casa do pão. Belém é lugar de bênção. Se não tem pão hoje, amanhã vai ter, Senhor. Ele não teve essa fé, meu irmão.
Ele foi para o campo inimigo e lá ele morre, lá morrem seus filhos, lá ele perde tudo, lá fica sem nada, a viúva desamparada e largada e abandonada, porque ele tomou decisão pelo que ele viu. Mas na Bíblia fala de homens que tiveram fé. Falam de Noé, por exemplo, que condenou o mundo porque obedeceu a Deus e porque teve fé. Que no meio de um mundo de iniquidade, perversidade e violência, nos dias de Noé, Deus olhou para Noé e se agradou dele, e disse: homem, tem um coração diferente. E o Senhor disse: Noé, prepara uma arca, porque eu vou destruir essa terra. E o Senhor deu para Noé as medidas da arca, deu o desenho da arca, projetou o que ele tinha que fazer, e ele simplesmente obedeceu. Quando o Senhor disse: mandarei chuva sobre a face da terra e vou submergir toda a terra, meu irmão, ele teve que crer. Foi um ato de fé e muito difícil. Por quê? Nunca havia chovido na face da terra. A Bíblia diz que descia um orvalho apenas e molhava as plantas. Imagine você crer numa coisa que nunca aconteceu. Imagine você obedecer a Deus, ter que construir uma arca na tua comunidade, no teu bairro, e todo mundo ficar perguntando: Noé, o que é isso? Isso é uma arca. Mas para quê? Né? Aquelas perguntas idiotas que o pessoal faz. E ele Deus mandou. Deus mandou? Mas para que Deus mandou? Porque ele vai destruir a terra com água. Ah, Noé, da onde vai vir tanta água? Esse negócio é enorme. Olha o tamanho desse naviozão aí, submarino aí. Jamais isso vai acontecer. Noé está louco, Noé pirou. Você imagine a família dele ao ir no mercado, ao ir nas praças, a sair na rua. Olha a família do doido aí, olha o louco aí, está construindo uma arca, diz que Deus vai destruir a terra. Quanta zombaria aquele homem não aguentou, quanto escárnio, quanta pressão, como diz os psicólogos dos dias de hoje, quanto bullying não aguentou Noé, né? Foi campeão de bullying naquela época. Meu irmão, ele simplesmente creu na palavra, ele simplesmente acreditou no Senhor, ele guardou a palavra de Deus no seu coração e fez o que Deus mandou, não discutiu, não falou por quê, não ficou chateado, não ficou bravo, não aguentou todo aquele escárnio e pressão, ele fez o que Deus mandou. E a Bíblia diz que ele condenou o mundo da época porque obedeceu a Deus e porque creu. Eu sempre fico pensando, quando caiu o primeiro pingo, irmãos, aquela turma no barzinho à noite, de madrugada, bebendo, dando risada, aquele pingão caiu bem no nariz de alguém ali, pum, que treco é esse? E aí veio o segundo, pá, e o terceiro, pá, e aí você já sabe, aquele barulho, pá, 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 e não para mais, parece uma metralhadora. O que você acha que eles se lembraram? O que acha que passou na mente das pessoas naquele momento? Que raio é esse? Que treco é esse? Água do céu. Isso vai passar. Vamos aguentar e que passa. Meia hora nada. 1 hora nada. 2 horas nada. 3. Quando começaram a ver aquela água já entrando na casa, que você já conhece como é que é, quando sobe o canal, né? Começa a afundar tudo, todo mundo começa a água, vem a água. Noé, vamos correr para aquele barcão dele. A Bíblia diz que Deus havia mandado fechar a arca e o anjo tinha trancado por fora. Por mais que as pessoas batessem na porta e quisessem entrar, o anjo tinha travado aquela porta e a porta não abriu mais, irmãos. Ele condenou o mundo todinho porque ele creu, porque ele teve fé. Não tenha dúvida, irmãos, que a fé faz diferença. Ontem o pastor Robson leu um texto aqui na vigília muito interessante, que o final dele fala uma coisa também no mínimo interessante para a gente. Diz que dos lugares que Jesus não fez milagres, irmãos, dos poucos lugares que Jesus não fez milagre, foi em Nazaré. E Nazaré foi a cidade onde ele nasceu. Diz que nenhum milagre foi feito, porque eles olharam para Jesus como filho do carpinteiro e filho de Maria. Jesus, aonde passou, era cego abrindo os olhos, surdos ouvindo, paralíticos andando, mortos ressuscitando, multiplicação de pães. Gente, a cidade que ele pisava era milagres, era milagres. E Jesus nasceu aonde? Em Nazaré. Onde ele cresceu? Em Nazaré.
Seus pais moraram em Nazaré. Seu pai era carpinteiro, sua mãe era Maria, uma senhora simples, sem nenhuma conotação, não tinha nenhum título, não tinha dinheiro, não tinha influência. Uma mãe, simplesmente uma mãe, uma doméstica, simplesmente. Quando ele chegou lá e disse: esse é Jesus? Esse é aquele que está abrindo os olhos dos cegos? Esse é o que está fazendo com que os surdos ouçam? Esse é o que está ressuscitando mortos? A fama deste homem? Esse é o Jesus? Não, esse é o filho do carpinteiro José. Esse é o filho da Maria. E a Bíblia diz que nenhum milagre aconteceu, porque o profeta não tem honra na sua casa. O profeta não tem honra na sua terra. Não honraram a Jesus, não acreditaram nele, irmãos. Toda vez que nós não temos a porção de acreditar, de confiar naquilo que o profeta fala, nada acontece. Se no nosso coração, se na nossa casa, a gente não agrega a palavra do homem de Deus, nada acontece. Nada acontece. Se na tua casa não está acontecendo nada, se na tua vida não está acontecendo nada, você precisa pensar: meu Deus, será que eu estou agregando a palavra dos meus pastores, do meu coração, e estou trazendo para dentro da minha casa? Será que eu estou confiando que eu estou debaixo de uma vara, que tem homens de Deus, que tem unção de Deus, e que o Senhor vai cuidar da minha família e da minha casa? Ou não? Ou eu estou apontando, ou se eu estou falando, ou se eu estou criticando, ou dizer: ah, mas eu conheço. É o filho do carpinteiro, é o filho da Maria. O Ministério Peniel, irmãos, ele caminhou 41 anos dentro da fé. Estamos vivendo 41 anos de conquista. 41 anos que, eu diria para vocês, nós iniciamos 76. E eu me lembro propriamente como era, porque eu estava lá. Aquele grupinho pequenininho. Pessoas simples. E aí de vez em quando saía um, entrava outro, saía um, entrava outro. Quando foi em 82, eu assumi essa igreja provisoriamente, esperando um pastor que nunca veio. Porque é, como sempre fala, aquela história, era um barraquinho, uma casinha muito simples, que nem existe mais, né? Mostrei outro dia na filmagem, nem tem mais essa casinha. E aí, agregado ali, um monte de adolescente. Lugar muito pobre, afastado. Quando a pessoa ia visitar, eu acho que muitos nem chegavam a visitar. Chegava perto e dizia: eu não, nem sendo dessa igreja, também nem vou aí, nem quero saber. Ah, meu irmão, é difícil acreditar num projeto desse. É difícil acreditar. Eu sofri muito nos primeiros anos. Porque quando as pessoas falavam de Eric, como Eric, quem tinha lá, nunca mais voltava. Disse: ah, não, que é isso? Não, nesse lugar não. Eu não vou deixar meu filho vir aqui, eu não vou frequentar aqui, jamais. Os pastores que iam lá para assumir igreja olhavam e diziam da mesma forma: não, mas essa igreja não tem nada para oferecer. Como é que ela vai me ajudar? Como é que ela vai me sustentar? Como é que ela vai pagar a minha condução, pagar minhas despesas? Não, não quero. Eu levei mais de 10, 15 pastores lá, ninguém quis a gente. Ninguém quis. Por quê, irmãos? Porque não tinha aparência. E parece que nós vivemos de acordo com a aparência. Nós achamos que a nossa fé tem que ser apostada naquilo que nós vemos. E é ao contrário, a contramão de Deus. A tua fé, ela se manifesta poderosamente naquilo que não existe, mas que você crê que pode existir. E nunca nos faltou sonho para isso, irmãos. Poder presenciar toda essa trajetória, tantos anos, e ver quanta coisa boa Deus fez. Me alegro a cada dia que eu vou numa igreja nossa pregar, longe daqui ou perto daqui, e ver o que Deus tem feito, e fico sempre imaginando: meu Deus, nunca poderia imaginar que há 41 anos atrás Deus faria isso com esse ministério. Porque até hoje, irmãos, nós lutamos para andar em fé. Fé é depender inteiramente de Deus. E ninguém gosta de depender inteiramente de Deus. Dá um frio na barriga, porque você não sabe quando Deus vai responder. Você não sabe quando Deus vai se manifestar. Você quer respostas. Você quer ter clareza. Você quer ter o controle. Essa é a verdade. Você quer ter o controle. E quando Deus depende, quando você depende de Deus, você não tem o controle. O controle é de Deus. O maná vem na hora não que você quer, mas o maná vem na hora que Deus quer.
E às vezes você diz, esse maná não chega. Ele tem a hora certa para chegar. Você quer que ele chegue, mas ele só vai chegar na hora que Deus sabe que terá que chegar. Porque o controle é de Deus e não é seu. O homem não gosta de depender de Deus. O ser humano não gosta de depender de Deus. E muitas vezes, irmãos, os cristãos também não vão depender de Deus. Eles preferem depender dos recursos dele, daquilo que eles têm nas mãos, do que esperar Deus agir. Nós precisamos saber e manter a pureza. É o segundo passo para crescer na fé. Saber como manter a pureza da nossa fé, meu irmão. A fé é pura, a fé é limpa. A fé não pode ser corrompida. Tudo na vida pode ser corrompido. Tem um jeito, mas a fé não. Quando você tenta corromper a fé, macular a fé, Deus retira isso, não há uma ligação. É cortado naquele momento a ligação. A fé é a ligação da terra com os céus. É o imã que atrai Deus para o homem. Mas quando ele é maculado, quando ele é manchado, quando ele é sujado, é corrompido, esse imã, a força dele é cortada e não há mais atração entre a terra e os céus. A pureza, a Bíblia diz lá em Atos 15:9, ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Todos nós, irmãos, eram pecadores. Todos nós somos pessoas sujeitas a erros e a falhas. Ninguém é melhor do que ninguém. Nem o pastor que vos fala aqui na frente é melhor do que vocês. Sou tão homem como qualquer um que está aqui. A diferença é como o Gabriel falou hoje no louvor. Quando você levanta as mãos e se rende, você se desprende da terra e você entende que você não tem mais o controle, não quer mais o controle da terra, você quer o controle dos céus no teu coração. Você está rendido aos céus, você está rendido a Deus. Naquele momento, irmãos, há uma ligação e o teu coração está sendo purificado pela graça de Deus. 1 Timóteo 4:12, o apóstolo Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo, dizendo: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Seja um exemplo de postura, de procedimento, com respeito ao amor, com respeito à fé e à pureza. Nossa fé precisa ser pura, irmãos, no Senhor. E a pureza, quando ela se desintegra, quando ela é cortada, como eu acabei de falar, o relacionamento entre Deus vai embora. E fica o quê? Fica a religião, fica isso. Fica uma igreja, 4 paredes. Os símbolos da igreja, peixinho, podia ser uma cruz, ou um nome lá atrás. Os dogmas, nossas crenças, os nossos costumes, é o que fica. Mas a manifestação do Espírito Santo vai embora, porque essa manifestação, ela se processa quando existe a ligação do homem com Deus. Sem isso, jamais haverá manifestação de Deus na nossa vida. Milagres acontecem quando nós estamos ligados com o céu. Mas estar ligado com o céu, eu preciso de fé. Eu preciso de fé atuante, eu preciso de fé crescente, eu preciso de fé pura. Eu preciso conservar a pureza do meu coração, meu irmão. E falar sobre isso hoje é difícil, porque também vivi os anos lá atrás. Conheci o evangelho dos anos 60, conheci o evangelho dos anos 70 e dos anos 80. E era um evangelho muito mais puro do que o evangelho de hoje. Um evangelho mais simples, mas o evangelho com menos malícia, com menos maldade. E por isso talvez cada vez mais você vê menos milagre acontecendo. Cada vez menos, vamos dizer assim. Menos milagre acontecendo. Menos pessoas batizadas no Espírito Santo. Menos pessoas falando em línguas. Menos homens de Deus sendo usados. Por quê? Perdeu-se a pureza e encheu-se a malícia do coração do homem. Tudo é maldade, tudo é malícia, tudo é um porquê, tudo tem uma interrogação, tudo tem uma vírgula. Meu irmão, não conseguiremos levar a obra de Deus avante como ela deve ser levada, se o nosso coração não for puro em Deus.
Isso significa, novamente, se render a Ele, se entregar totalmente, esvaziar-se da carnalidade, do mundanismo, da malícia que permeia a igreja. Como tu se apresentará diante de Deus com essa malícia no coração? Como você vai chegar diante do Cordeiro de Deus o dia que teus olhos fechar e partir para a eternidade, se é que você crê nisso? Como chegarás diante do Cordeiro com essa malícia no coração? Se o sangue de Jesus um dia foi derramado na cruz para te perdoar, para te lavar, para te fazer uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra, as coisas velhas passaram e eis que tudo se faz novo em Cristo Jesus. Nosso coração precisa ser puro para se encontrar com o Senhor. Por mais que o mundo seja malicioso, por mais que o teu trabalho seja um trabalho regado por pessoas maliciosas, cercada por pessoas maliciosas, por mais que a tua vizinhança seja assim, meu irmão, aqui dentro, se nós queremos Deus, se nós queremos o Espírito Santo aqui dentro, temos que rasgar o nosso coração e fazer uma faxina para mandar a malícia para o saco de lixo e deixar que a presença e o amor de Deus e a fé sejam puras neste lugar. Mais um pontinho para a gente terminar. Eu preciso permanecer na fé. Para mim crescer, eu tenho que permanecer. Eu posso começar a andar na fé. Eu posso ter a minha fé pura. Tudo isso você vê aqui. Pessoas que receberam esta fé. Pessoas que andaram no caminho da pureza, mas não permaneceram. Para mim crescer, eu preciso permanecer, meu irmão. Uma árvore para crescer e dar fruto, ela tem que permanecer. Não basta ser uma goiabeira, que é uma árvore que qualquer lugar dá goiaba, não é verdade? Você joga um caroço ali no meio dos espinhos, o negócio cresce. É uma das árvores fáceis de você plantar, é a goiabeira. Mas se ela não crescer, se ela não permanecer diante do sol, se ela não permanecer diante da chuva, se ela não permanecer diante das dificuldades, diante dos bichos que come, que destrói, ela nunca vai dar goiaba. E se você não permanecer, você nunca terá esse crescimento de fé. Efésios 6,16 diz: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Deus te deu um escudo para proteger a tua fé. Todo dia você recebe dardos inflamados, irmãos, do maligno, do mundo, enviado por pessoas que não creem, pessoas amarguradas, pessoas que muitas vezes estão do teu lado, pessoas que não creem em Deus, pessoas que professam outra fé, pessoas até que estão no teu meio e dizem-se irmãos. Todo dia vem dardos inflamados. Você precisa usar o teu escudo. A palavra do Senhor diz lá em Efésios 6, para você usar as armaduras de Deus. E entre as armaduras está o escudo para proteger a tua fé. Porque o dia que você perde a fé, o dia que a tua fé é contaminada, ela começa a morrer. Ela começa a morrer. E você vira o quê? Um religioso. Ou você vai para o mundo, como alguns foram, ou você vive aqui dentro apenas um religioso. Você não professa a fé pura, porque foi atingido por muitos dardos e não se protegeu. Use o escudo, meu irmão. Use o escudo. Quando o inimigo lançar, quando você põe o escudo, proteja-se dos dardos malignos para você permanecer. Atos 16:5 diz assim: as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Se fortaleça na fé. Pega a palavra, louvores, comunhão. Converse com irmãos maduros. Procure pessoas maduras para conversar. Abra o seu coração, peça ajuda para quem possa te ajudar. Estejam vigilantes, mantenham firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Façam tudo com amor. 1 Coríntios 16, 13 e 14. Você tem que ser forte, meu irmão. Tem que ser corajoso. Esse mundo é mau, esse mundo é difícil. É muito ataque, é muita sujeira, é muita perversidade. É muita ameaça. Seja forte, em Deus você é forte.
A palavra do Senhor te fortifica, a palavra de Deus te fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. A alegria de Deus fortalece a minha vida. A alegria do Senhor é a minha fortaleza. Seja forte em Deus, não se esmoreça, não se entregue para o mundo, não se entregue para a adversidade, persista. Você vai dar frutos, frutos verdadeiros, frutos bons. Só colhe, só come quem espera, quem está lá, quem persevera, meu irmão. Eu digo a vocês, que Deus lhe fará justiça depressa. Contudo, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra. Ah, meu irmão, persevere. Um dia Jesus voltará. Um dia Jesus virá te buscar. Um dia você abrirá os teus olhos e sairá dessa terra e encontrará com Ele nas alturas. Ele vai encontrar fé no teu coração, ou vai encontrar um coração de um religioso. Para entrar no céu, eu preciso de fé. Para me encontrar com Deus, eu preciso de fé. Para viver as bênçãos de Deus aqui na terra, eu preciso de fé. É isso que nós precisamos, irmãos, buscar a fé e esse crescimento em Cristo Jesus. E terminando, nós vencemos em fé, irmãos. A fé é a vitória que o Senhor nos dá. Não tenha dúvida disso. Atos 14, 27 diz: chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. A fé tem uma porta. A fé tem uma porta. Ela tem que ser aberta. Ela tem que ser aberta. Você consegue abrir essa porta quando você acredita, quando você exerce a tua fé, quando você persiste. E essa porta é aberta. E ao ser aberta, irmãos, as bênçãos de Deus fluem sobre a tua vida. E quando ela flui sobre a tua vida, ela fluirá também sobre a vida dos outros. Porque você acreditou naquela porta. Nós sempre acreditamos, irmãos, desde menino que fui criado na igreja, e principalmente quando entrei no Ministério Peniel, eu sempre acreditei que Deus tinha uma obra nesse trabalho. Não sabia dizer que seria tão grande quanto é hoje. 80 e poucas igrejas, mais de 150 pastores, milhares de pessoas, irmãos. Eu digo hoje eu digo, talvez nós estejamos só começando, perto do que Deus tem para o Brasil, perto do que Deus tem para o mundo, perto daquilo que Deus vai levantar homens que acreditam, mulheres que acreditam, porque quem não acredita, Deus não vai usar. Quem é religioso, Deus não vai usar, mas aqueles sim que têm a fé, que creem, que permanecem, que perseveram, esses serão usados grandemente por Deus nos dias de hoje. Diz que essa porta foi aberta e os gentios começaram a ser abençoados. Quem eram os gentios? Era aquele que não eram judeus. O mundo todo começou a ser abençoado porque abriram a porta da fé. A fé tem uma porta. E quando você abre, irmãos, pessoas são abençoadas. Nesses anos todos que nós estamos vivendo o Ministério Peniel, muitas pessoas têm passado por aqui. Muitas. E muitas foram abençoadas. Até muitas que não estão aqui hoje, que perderam a fé ou que estão devagar na fé no mundo, testificam isso, que foram abençoadas. Então persista, continue e acredite que é pela fé que você vai conseguir a tua vitória. 1 João 5,4 diz: o que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você precisa vencer o mundo. Se é nascido de Deus, você vencerá o mundo. E a vitória que vence o mundo é a tua fé. Não perca a tua fé. Fortaleça a tua fé em Deus. Faça ela crescer em Deus. Busque crescimento na tua fé. Porque esta é a grande arma, meu irmão, que você vencerá o mundo e vencerá as coisas que estão à sua volta, usando a tua fé. Eu termino com as palavras de Paulo, quando ele diz, lá em 2 Timóteo 4, 7 e 8, ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei
a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Repare, ele está dizendo: eu acabei a carreira, acabei o ministério. Está encerrado. Poucas pessoas sabem que quando Paulo escreveu isso, ele estava no corredor da morte em Roma, já sentenciado e aguardando o momento de ter a sua cabeça cortada. Foi o momento que ele escreveu esse texto: combati o bom combate, plantei muitas igrejas, escrevi a metade do Novo Testamento, fiz muitos discípulos, evangelizei muita gente, viajei muito pela Europa, pela Ásia Menor, plantei igreja em tudo que é lugar, fiz tudo que podia. Deus me usou muito para muitos milagres, mas agora está encerrado. Mas a fé está guardada aqui, ninguém rouba, ela está comigo. Agora está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam e que acreditam na sua vinda. Não é só para Paulo, é para todos, irmãos. É pela fé que nós vencemos. É pela fé que nós enfrentamos esse mundo. É pela fé que nós enfrentamos o maligno, a adversidade, os inimigos, aqueles que caluniam, aqueles que querem derrubar, aqueles que querem segurar a igreja de Deus, o avanço da igreja de Deus, aqueles que querem calar a boca do servo de Deus, dos servos de Deus. Pela fé você vencerá tudo isso em nome de Jesus, e um dia você poderá cantar o teu hino de vitória e esperar em Deus aquele grande encontro nos ares com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque foi pela fé. Aleluia! Glória a Deus. Feche os seus olhos neste momento, meu irmão. É a noite que eu quero orar com você, para Deus renovar a tua fé. Você que entrou aqui tão fraco, tão desanimado, você que entrou aqui só religioso, já há muito tempo que perdeu o brilho da graça de Deus. O óleo já não escorre mais pela barba. O óleo da unção já não escorre mais pelo coração. É só religião. Meu irmão, é a oportunidade que Deus está falando contigo, para você abraçar essa fé não fingida, essa fé pura, que vem do Pai, que Deus derramou e deu essa oportunidade para nós neste momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor com cântico. Eu queria te convidar no teu lugar, ficar de pé na presença de Deus, fechar os teus olhos, meu irmão. Se você entendeu alguma coisa que eu disse aqui em nome de Jesus, se você entendeu alguma coisa que eu disse aqui da importância de você ter uma fé não fingida, não religiosa, feche os teus olhos no teu lugar. Abrace a Deus que Ele está aqui. Abrace o Senhor que está aqui, bem do teu lado, e diga a Deus: eu preciso desta fé verdadeira. Eu preciso abraçar esta fé não fingida, não religiosa, não do homem, esta fé que vem de Deus. Eu quero ela no meu coração. Aleluia. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção. Oh, meu Deus. O sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
a Deus nessa noite. Se renda a Ele verdadeiramente. Eu me lanço Aleluia. aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Busque essa fé verdadeira no teu coração. Jesus, Busque essa fé verdadeira, essa fé pura. eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Se renda a Ele nessa noite. Deixa o Espírito de Deus vir sobre este lugar. Oh, que ondas de Deus, de poder venha sobre a tua vida. Que o fogo de Deus venha sobre o teu coração. Aleluia. Deixa esse fogo queimar no teu coração. Deixa ele arder na tua vida nessa noite. Deixa a presença dele crescer dentro de você. Alabachúria. Oh, aleluia. Aleluia. Levante as tuas mãos e comece a falar com Deus. Comece a rasgar o teu coração nessa noite na presença dele. Ah, meu irmão, começa a pedir a Deus, começa a clamar aos céus, começa a pedir para Deus tirar esse coração religioso, esse coração incrédulo. Oh, meu Deus, Sembalachúria, Ricalabastéria. Aprenda a encontrar a porta da fé, meu irmão. Essa é a porta do milagre. Essa é a porta do milagre. Pai, essa noite nós rasgamos o nosso coração no teu altar. Que o nosso coração seja partido, seja rasgado pela tua presença. Senhor, que não venhamos nos conformar e viver essa fé religiosa somente, essa fé mecânica que não é fé, Deus, sentimento mecânico de religiosidade que nos engessa, Deus. Oh Espírito Santo, que nesta noite nós possamos te abraçar verdadeiramente, retirar e pedir para o Espírito de Deus retirar do nosso coração toda malícia, todo engano, oh Deus, toda maldade, toda perversidade, tudo que é materialismo, que é humano, que é carnal, que é mundano, que está no nosso coração. Deus, possamos despojar. Que venha essa pureza da tua fé, Senhor. Que venha este amor que vem de Deus no nosso coração, que nos perdoa, que nos purifica, que nos lava, que torna o nosso coração puro em Cristo Jesus. Que possamos aprender, Senhor, ó Deus, a manejar esta fé que o Senhor nos deu, a fé que o Senhor deu aos santos, Deus.
que eles aprendam a manejar. Abrir a porta da fé, Deus, porque ali estão os milagres que o Senhor tem para nós. Ali estão, Senhor, as recompensas que o Senhor tem para cada um que o ama, Pai. Que possamos saber manejar esta chave que se chama fé. Que abra a porta, Senhor, e que esta porta, ao se abrir, ó Deus, se despeje os milagres de Deus sobre a nossa vida. As chuvas de bênção dos céus fluam sobre nós. Abençoamos a tua igreja, abençoamos o teu povo, abençoamos a todos que estão aqui. Que guarde com carinho esta palavra da fé. Aleluia. Pra viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia, aleluia, aleluia.